A Polícia Civil já identificou ao menos 10 crianças que foram vítimas de abuso sexual do piloto de avião Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos. O piloto foi preso na manhã de hoje durante o procedimento de embarque de um voo no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Sérgio Antônio é suspeito de chefiar uma rede de exploração sexual infantil. O repórter Lucas Carvalho tem as informações ao vivo. Lucas, o caso gerou, claro, muita repercussão pela quantidade de vítimas, pelo tempo em que os crimes eram cometidos. Traz pra gente os detalhes dessa investigação que a polícia já sabe até agora. Boa noite. Verdade, viu, Marina? Boa noite para você também, boa noite ao Celso, boa noite à nossa audiência, a você que acompanha o jornal do SBT News. É um caso que tem gerado bastante repercussão, já são pelo menos 10 vítimas e a polícia descobriu que esse esquema funciona há pelo menos 8 anos. E o pior de tudo, Marina, Celso e quem nos acompanha, que em muitas situações, quem deveria proteger essas crianças participava também do esquema. Hoje, além do Sérgio, desse piloto de 60 anos que foi preso, outras 2 mulheres também foram levadas para a delegacia. São elas uma mãe e uma avó dessas menores, dessas vítimas. De acordo com as investigações, elas eram responsáveis por aliciar essas crianças, ou seja, elas recebiam desse piloto dinheiro para que pudessem enviar imagens, vídeos dessas crianças, dessas adolescentes. Recebiam entre 50 e 100 reais. E essas pessoas, essas mães, avós no caso, sabiam que na verdade esse piloto estava abusando dessas crianças. Realmente é uma história terrível. Como é que essa investigação aconteceu? Há cerca de 3 meses, uma mãe percebeu uma situação anormal no celular da filha. Ela visualizou algumas imagens suspeitas e levou o caso para a polícia. Procurou a polícia, disse o que tinha percebido, o que tinha visto. A polícia iniciou uma investigação, fez ali um rastreamento desse celular e através desse trabalho importante de inteligência que a polícia tem, os agentes conseguiram identificar quem seria o responsável por essa rede de exploração sexual. E aí chegaram a esse piloto. A polícia se armou, né? A polícia se preparou para fazer esse trabalho importante, aí o cumprimento desses mandados, essa operação. E hoje o piloto foi preso já dentro do avião no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Ele estava prestes a decolar, ele iria para o Rio de Janeiro, ele pousaria no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, mas ele foi abordado ali pelos policiais. Os policiais apreenderam também o celular dele e ali encontraram diversas imagens, diversos vídeos que vão compondo a investigação e que vão dando à polícia a certeza de que ele é o dono dessa rede de exploração sexual, de que ele é o principal líder, é realmente o homem que organizava absolutamente tudo e, infelizmente, como eu já disse, com a anuência de alguns responsáveis por parte dessas crianças. Tem outro ponto que a polícia já descobriu também e chama muita atenção, gera revolta, é que esse homem de 60 anos levava essas crianças, esses menores de idade, para motéis e, para isso, ele falsificava os documentos de identidade. Ele fazia a falsificação desses documentos, então, para que naquele momento a situação não passasse por qualquer tipo de desconfiança. Pois bem, ele está preso, vai responder por tudo isso. É uma investigação delicada, a polícia segue tentando descobrir outros braços, como a gente já disse, já são pelo menos 10 vítimas identificadas. A polícia tenta desvendar alguns outros detalhes que faltam, como, por exemplo, como é que ele conseguia o contato dessas mães, ou no caso da avó, como é que se dava essa relação. Tudo isso a polícia tenta ainda apurar. É uma investigação que, como eu disse, já dura 3 meses, mas ela ainda está em andamento e deve revelar novos detalhes nos próximos dias. Pelo menos essa é a expectativa. Esse homem, ele é casado,
Ele mora em Guararema, no interior de São Paulo. A polícia também fez um cumprimento de mandado nessa região. A polícia já ouviu a esposa dele, que se disse perplexa, disse que não sabia o que acontecia. Eles, inclusive, esse homem e a esposa voltaram recentemente de uma viagem aí de lua de mel. Então, a esposa disse que não sabia de absolutamente nada. Ela também já foi ouvida pelas autoridades. E a Latam, que é a empresa onde esse piloto trabalha, disse que abriu uma investigação interna, está apurando absolutamente tudo, está contribuindo com as investigações e repudiou qualquer tipo de crime, sobretudo quando se trata de um crime de exploração sexual. É uma verdadeira rede de exploração sexual que está instalada. Mais cedo nós acompanhamos também uma entrevista coletiva com a doutora Ivalda Aleixo. Ela é a diretora do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. É a delegada que está à frente dessa investigação. Vamos acompanhar os detalhes do que disse a doutora Ivalda aos jornalistas. Uma investigação já há três meses, meados de outubro, que começamos a investigação. Tudo aponta, né, que ele é o líder, ele é o dono dessa rede de exploração, de pornografia, né, infantil, aí, mas ele também ele tinha contato com algumas, pelo menos, das vítimas, e ele, na verdade, as levava até para motel, com idade, com RG de pessoa maior de idade, né? O RG não era delas, porque algumas tinham... Uma delas ele começou a abusar com 8 anos. Hoje ela já está com 12, 13 anos. São 3 irmãs, a mesma avó. A outra mulher que foi presa, ela é mãe de uma outra vítima, mas conivente, porque ela sabia e permitia isso, e até auxiliava, mandando imagens, fazendo filmagem. Então, quando ele tinha um contato físico, né, real com essas crianças, ele, então, as estuprava. Tá? Uma delas, que está lá hoje, ela está toda machucada, ele bateu nela semana passada em um motel. Identificadas 10 vítimas, mas são dezenas de outras, porque a gente viu imagens pelo celular, né, que são meninas diferentes, meninas aparentando ali 12, 13 anos. Agora, a gente quer saber, algumas não são aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, pelo menos pelos números de telefone, que nós vamos ter que fazer uma investigação. Com quem ele compartilhava, além de ser para ele, né, uma coisa, um prazer pessoal dele, uma lasciva dele, com certeza ele transmitia isso para outras pessoas. A outra vítima, que quando nós conseguimos identificá-la na casa dela, nós descobrimos que a mãe também sabia o que estava acontecendo. Então, a mãe está sendo presa em flagrante por armazenar o conteúdo e transmitir esse material. Tá? Ele deve estar fazendo isso pela investigação e pela idade das vítimas, o que uma delas já comentou, há pelo menos entre 8 e 10 anos. 8 anos, Celso, de ação de um criminoso impune. É difícil classificar, né, o comportamento dessas pessoas pelos crimes que cometeram. Repugnante, revoltante? Isso, a gente, claro, vai seguir acompanhando as investigações, porque durante todo esse tempo, como a gente viu aí na fala da delegada, já foram identificadas 10 vítimas, mas esse número ainda pode aumentar.